O acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos para a exploração de minerais no país do leste europeu não inclui garantias de segurança ao território. E o nosso entrevistado agora, aqui no Jornal Jovem Pan, especialista em relações internacionais, o professor Guilherme Câmara Meirelles. Tudo bem, professor? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer é meu. O prazer é nosso. Professor, claro que esse acordo que foi divulgado ontem, mas hoje há já uma repercussão muito grande de insegurança e a própria manifestação até agora muito breve da própria Rússia sobre isso para saber o que efetivamente pode acontecer, se os russos poderiam interferir nisso ou não, se isso interessa à Rússia ou não, de que forma esse acordo, que claro, olha o lado da Ucrânia e tem o apoio dos Estados Unidos, mas como é que fica essa questão? Pode ser um avanço em relação ao fim da guerra ou tudo ainda é muito incerto, é muito precipitado falar sobre isso, professor? Olha, eu acredito que falar sobre o fim da guerra agora ainda é muito precoce, porque o que está em jogo agora, na verdade, não são mais os interesses da Ucrânia, mas sim os interesses dos Estados Unidos que entraram agora nesse jogo de uma maneira muito mais profunda do que estava antes. Pelo seguinte, no governo Biden, a Ucrânia era um país que fazia parte da OTAN, como faz até hoje, e os Estados Unidos eram obrigados, por causa do estatuto da OTAN, de proteger justamente a Ucrânia, né? Só que o que está agora, o Donald Trump enxerga a Ucrânia como uma peça estratégica para os interesses comerciais dos Estados Unidos por causa dos minerais raros, das terras raras que eles chamam, porque muitos dos produtos que estão lá, como níquel, lítio, urânio, que é utilizado para enriquecimento nuclear, são produtos que os Estados Unidos importam da China, certo? Então agora, nessa guerra comercial com a China, eles precisam depender cada vez menos dos chineses. Então eles importam menos esses produtos da China e vão ter que buscar outra opção. Qual a melhor opção? A Ucrânia. Tanto que a principal zona de guerra, que é aquela região ao norte da Crimeia, por exemplo, é, coincidência ou não, a região onde tem a maior parte desses minerais raros. E, professor, só mais uma questão antes de passar para o Vilela. O senhor acha que isso pode antagonizar os Estados Unidos com a própria Rússia? Porque, como o senhor bem disse, é um interesse também do governo americano em relação a isso. Como que fica a Rússia nessa questão? Então, a Rússia, a Ucrânia se tornou uma peça geopolítica entre o jogo de interesse dos dois países. É uma versão repaginada da Guerra Fria no século XXI. Porque durante a Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, em momento algum eles entraram em confronto direto. Só que o que aconteceu? Eles entraram em confrontos indiretos se utilizando de alguns países, como, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba, os golpes militares na América Latina, que eram para derrubar governos apoiados pela União Soviética, então eram golpes apoiados pelos Estados Unidos, ou então as lutas de independência na África, que também tinham as disputas, de um lado um grupo apoiado pelos soviéticos, do outro um grupo apoiado pelos Estados Unidos. Então, a Ucrânia é uma peça geopolítica justamente no sentido de configurar a briga entre Rússia e Estados Unidos sem que haja um confronto direto entre eles. Mas eles vão disputar indiretamente o poder dentro da Ucrânia, porque cada um dos dois países tem um interesse específico dentro da Ucrânia. Professor Guilherme, vou chamar o Cristiano Vilela, faz a próxima pergunta dessa nossa conversa. Vilela. Professor, boa noite. Professor, fazendo o gancho agora na sua última fala, esses interesses que Estados Unidos e Rússia têm no território ucraniano pode fazer com que, diante desse acordo agora, se dê uma sobrevida ao conflito no sentido de manutenção de um apoio mais efetivo financeiro dos Estados Unidos na Ucrânia, mantendo ainda o conflito? Ou, na sua visão, o mais provável é que o papel dos Estados Unidos continue sendo na linha do que foi colocado já pelo presidente Donald Trump nos últimos meses, no sentido de cessar essa guerra e cessar com os investimentos americanos no sentido de dar aporte à Ucrânia nesse conflito? Boa noite, Vilela. Eu acredito que essa sobrevida que você pergunta, ela ainda está longe de acontecer, porque agora a situação vai ser a seguinte: os Estados Unidos vão poder investir dentro da Ucrânia durante 10 anos nessas terras raras, tá? Então, durante 10 anos, qualquer bombardeio russo a essas regiões vai atacar diretamente aos interesses dos Estados Unidos, né? Então, para a Rússia não interessa que os Estados Unidos
mantenham seu poder lá dentro. Então, eu sinceramente não acredito, claro que cabeça de chefe de Estado a gente não consegue prever, mas eu sinceramente não acredito que a Rússia pararia um bombardeio por causa desse tratado, porque a Rússia tem interesse, o principal interesse da Rússia desde que ela invadiu a Ucrânia lá em fevereiro de 2022 era justamente impedir que os Estados Unidos se aproximassem, ou a OTAN, melhor dizendo, se aproximasse cada vez mais da Ucrânia. Aquele jogo até da Ucrânia entrar na União Europeia, aquela coisa toda, é o grande medo da Rússia. A Rússia ela tem um histórico de invasões. Ela foi invadida por Napoleão Bonaparte, ela foi invadida por Adolf Hitler. Então, assim, os russos eles têm na cultura deles uma espécie de pânico de invasão. Então, qualquer ameaça próxima, no caso a Ucrânia, que é um país limítrofe, qualquer ameaça próxima desperta esse vamos dizer assim, esse alerta na cabeça dos russos. Aqui no Brasil é muito difícil a gente entender isso, porque a última vez que o Brasil foi invadido foi no século XIX, e foi uma guerra que impactou pouco o Brasil, que foi a Guerra do Paraguai. Então, para o brasileiro entender essa configuração é um pouco mais difícil. Agora, para o russo é o contrário. Quer dizer, a última invasão que eles tiveram foi na década de 40, que foi uma guerra que custou milhões de vidas para os russos. Então, essa coisa da invasão para eles é um ponto muito sensível. Professor Guilherme, nessa semana tivemos o marco dos 100 dias do segundo mandato de Donald Trump, do segundo governo dele. E eu pergunto para o professor o seguinte: a mídia estatal da China informou nessa quinta-feira que os Estados Unidos teriam procurado o país asiático para discutir a questão tarifária, porque de tudo que foi anunciado por ele, praticamente é o que sobrou. Tem um período ainda de transição, um período em que isso foi interrompido, mas por 90 dias, inclusive, mas a questão tarifária fica mais entre esse embate com a China e com os Estados Unidos. Eu pergunto para o senhor o seguinte: é difícil saber se essa informação é verdadeira por se tratar de uma mídia estatal de um país como a China. Mas, de qualquer forma, o senhor acha que o governo americano está preocupado, existe uma preocupação, porque alguma coisa precisa ser feita, porque são tarifas, são taxas muito altas e aí não tem comércio que resista a isso, né, professor? Sim, porque o Donald Trump ele tem uma visão desde o primeiro mandato de como se governar os Estados Unidos fosse controlar uma das empresas dele, Então ele joga com aquela ideia do caos. A carreira política dele, a carreira corporativa dele sempre foi feita por meio do caos, do conflito. Então quando ele tomou posse, ele criou todo esse cenário de caos dentro do sistema internacional, justamente com o objetivo de que, na cabeça do governo dele, de que a China ia ceder. Só que o que talvez ele não tenha calculado é que a China é um player muito mais importante do que ele imaginava nesse momento. E assim, está acontecendo aquilo que todos os analistas internacionais falaram que ia acontecer, que era o seguinte: a inflação nos Estados Unidos ela vai começar a crescer. Se você começa a criar essas tarifas, os produtos importados vão chegar mais caros, consequentemente os produtos vão crescer. E se a gente pegar, por exemplo, as pesquisas recentes dos Estados Unidos, mostra que a popularidade do Trump nos últimos meses já começou uma queda que qualquer outro presidente não teve nos últimos anos nos Estados Unidos. Então, esse alerta dessa possível subida da inflação talvez seja o que faz com que os Estados Unidos busquem essa negociação. O que você disse é a mais pura verdade. Dá para confiar na mídia estatal chinesa? Evidente que não. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode confiar 100% em informações do governo Trump. Então, assim, ele possivelmente vai negar, dizendo que jamais buscaria a China para negociar, só que eu acredito que em algum momento essa negociação vai ter que acontecer por um motivo de sobrevivência do próprio governo Trump. Conversamos com o especialista em relações internacionais, professor Guilherme Câmara. Muito obrigado, professor, mais uma vez pela sua gentileza, um bom feriado e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado, bom feriado para todos vocês.